pessoal, estamos aqui em mais um episódio do podcast Caminhos Sustentáveis. É uma felicidade enorme estar aqui gravando mais uma vez. Hoje que é um dia especial, dia 28/9, dia que vai ao ar este episódio, nosso 5º episódio. Estamos comemorando um mês da gravação do nosso episódio número 1 com a advogada Ana Arigoni. Então, estar aqui no nosso 5º episódio, após um mês de gravação, é uma alegria muito grande, uma satisfação muito grande de poder estar trazendo esse tema tão importante e tão relevante para o nosso dia a dia. Então, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Caminhos Sustentáveis. Eu me chamo Bruna, sou engenheira civil e empresária, atuo e empreendo na área da consultoria ambiental há mais de 4 anos. E foi numa tarde tranquila e o que seria normal de trabalho que veio a ideia de trazer esse podcast para o mundo. E graças a Deus, né, depois de alguns meses de organização, de planejamento, estamos aqui com ele no ar. Por isso eu convido todos vocês a nos seguir nas redes sociais, @podcaminhossustentáveis. Estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram e no TikTok. Se inscrevam no nosso canal do YouTube para acompanhar todos os nossos episódios que estão disponíveis no nosso canal. E hoje nós vamos trazer um tema que merece ser falado um pouco mais, né? No dia 21 de setembro, comemoramos o Dia da Árvore, né? E por que falar sobre o Dia da Árvore? Por que falar sobre ações sobre o Dia da Árvore? Por que plantarmos mais árvores nos dias de hoje? Esse é o tema que nós vamos abordar hoje, porque realmente é importante dedicarmos uma hora aqui do nosso programa só para trazer, para lembrar todo mundo da importância das árvores no nosso planeta. Esse programa que tem o patrocínio muito especial da Sustenbio Engenharia e Meio Ambiente, que há 8 anos está no mercado de Santa Maria e região, trazendo soluções inteligentes e sustentáveis para você e para o seu negócio. Siga também a Sustenbio nas redes sociais, @Sustenbio_. E hoje, para conversar com a gente, eu trouxe um rosto já conhecido, que já veio aqui no nosso episódio sobre as queimadas, né, trazendo, né, mais informação ali naquela semana que estávamos todos falando sobre o assunto, estávamos todos assustados, e hoje ele vem mais uma vez aqui trazer o seu conhecimento, trazer o conhecimento da sua profissão para a gente. Seja bem-vindo, Bruno, é o nosso engenheiro florestal da Sustenbio Engenharia e Meio Ambiente, e obrigada por estar aqui mais uma vez. Obrigado pelo convite, eu que agradeço, é uma honra estar aqui novamente, podendo estar trazendo informação para as pessoas, para a população, ainda mais num assunto tão importante como o Dia da Árvore, né? Que tem uma função enorme no meio ambiente, no ecossistema, e que é fundamental para a gente, né? Sim. Bruno, vamos começar então. Eu acho importante a gente trazer isso para as pessoas, né? O que é ser engenheiro florestal? Qual a importância da gente ter um engenheiro florestal, do teu trabalho, da engenharia florestal? O que a engenharia florestal traz para a comunidade, traz para o meio ambiente, traz para a gente, né? Sim, a profissão do engenheiro florestal é fundamental para o manejo da vegetação, dos cursos hídricos que nós temos, né? Então, o engenheiro florestal tem um papel muito importante na sociedade, com a população, porque é ele que tem essa capacidade técnica que consegue desenvolver e regular o manejo da vegetação nas áreas urbanas, nas áreas rurais, né? Então é importante. Muitas vezes as pessoas não sabem o que é a função do engenheiro florestal, né? Porque eu sou engenheiro florestal. Daí falam assim, mas é a mesma coisa que engenheiro ambiental? Não, engenheiro florestal já é outra área, né? Engenheiro florestal lida com a vegetação, com a fauna, com a flora, né, com os recursos hídricos, né, no manejo dessas vegetações, né? Então é esse o papel do engenheiro florestal hoje, né? E
fundamental para estar executando esses trabalhos na sociedade. Com certeza, a gente sabe bem, né, no nosso dia de trabalho, a diferença que é para os nossos clientes, né, e para quem precisa ter a orientação correta, né, do engenheiro florestal. Mais do que nunca estamos com exemplos aí, né? Sim. Queimadas, fumaça, enchentes, espécies entrando em extinção, tanto de vegetação quanto de fauna. Então, realmente, entender mais sobre essa profissão é muito importante, né? E para a gente começar o nosso assunto de hoje, que a gente tem bastante coisa, sim, né? Hoje coisa a gente separou bastante informação, né, para poder trazer mais sobre a árvore. Quero que tu traga um pouco, uma introdução, né, sobre o Dia da Árvore, sobre a história do porquê, né? Fala um pouco mais também para a gente entender por que existe o Dia da Árvore. Sim, o Dia da Árvore, ele foi instituído, né, lá nos Estados Unidos, lá em 1800 e pouco, lá, com um ativista que via que na cidade em que ele estava não tinha muita vegetação, estava tendo desmatamento e não tinha, a vegetação estava se perdendo, né? Então nesse dia ele resolveu plantar várias mudas na cidade para que retornasse aquele ambiente natural que a cidade detinha antes, né? E aí começou, né, o Dia da Árvore, foi instituído o Dia da Árvore. Claro, em relação ao Brasil aqui, nós mudamos a data um pouquinho, né? Porque aqui foi agora, né, na semana passada o Dia da Árvore, né? Então foi bem no início da primavera, onde começa a florescer as árvores, gerar os frutos. Então um período em que começa também a germinar as sementes no chão. Então é uma época ótima para estar se fazendo plantios e projetos educacionais para o plantio de árvores e recuperação de áreas degradadas e fazendo essa conscientização da população, né? Então foi mais ou menos por aí que se iniciou o Dia da Árvore. Foi instituído no Brasil em 1960. Então, a partir dali, todos os anos, a gente tem aquela conscientização ambiental no Dia da Árvore. Claro, o Dia da Árvore são todos os dias, né? Nós temos que ter essa consciência que não é só no Dia da Árvore que nós precisamos plantar. Nós precisamos plantar todos os dias. Nós devemos cuidar da vegetação todos os dias, né? Porque sem ela, nós não sobrevivemos, porque ela tem a função de fazer a fotossíntese, trazer bem-estar para a população, conforto climático, naquele calorão, né? Que tem que ficar numa sombra. Os pássaros adoram as frutas das árvores. Então, um único indivíduo tem várias funções para executar, né? E que são fundamentais para o ecossistema. Então, começando, né, falando sobre esse único indivíduo que tem várias funções, né? A gente vai começar lembrando lá da escola, do que a gente aprende na escola, né? Por que é importante ter uma árvore, né? Por que é importante plantar uma árvore, né? Qual é a importância dela para o meio ambiente, qual é o ciclo dela, né? Da fotossíntese, da transformar gás carbônico em oxigênio, né? Vamos relembrar um pouquinho, parece algo simples, Sim. Né? Mas ajuda muito a gente entender até o que a gente vai falar mais adiante, né? Da questão da purificação do ar, dos ciclos hidrológicos, que tudo parte desse ciclo biológico dela, né, Bruno? Claro, é muito importante falar sobre isso, porque muitas pessoas às vezes não têm esse conhecimento ou tem um pouco do conhecimento, não ao todo, né? Então é bom explanar todas as funções que a árvore exerce hoje, né? Como eu falei agora, a árvore ela tem várias funções, dentre elas a sombra, né? Porque ela, tendo um subbosque, por exemplo, o microclima daquele subbosque vai ser muito menor do que uma região de sol. Então, por exemplo, no verão as pessoas procuram a sombra para ter um conforto térmico, até quando vai para um veraneio, um balneário, mesmo tendo o lugar para se refrescar, a pessoa procura uma sombra, né? Que faz o microclima da região. Além disso, os frutos atrai a avifauna, as aves comem o fruto, levam a semente para outro lugar, dispersam semente, e assim também vai iniciando a reprodução das árvores em outros lugares. Então é muito importante
conciliar também o plantio de espécies nativas, que não são frutíferas, e as frutíferas, que as frutíferas também nativas são excelentes, tanto para nós, consumo, quanto para o consumo das espécies animais, das aves principalmente, né? E ajuda na dispersão dessas sementes, né? Então ela tem uma função enorme. No caso também de reter água no solo, né? As raízes da árvore, elas ajudam a reter a água no solo, mantendo aquela umidade do solo ali, para que não se tenha aquela seca, né? Como dizemos, né? Do que está acontecendo, né, das queimadas, né? O que é o impacto? Não são árvores, vegetação, animais também, a gente, né, não pode deixar de lembrar disso, que estão ficando sem seu habitat, muitos estão sendo queimados. A gente talvez tenha espécies que a gente nem sabe que existiam e nem vamos descobrir porque foram queimadas, podem estar entrando em extinção, podem, né, tanto da flora quanto da fauna, né? E aí vem nessa questão do que essas árvores vão deixar de fazer, né? A purificação do ar, né? Isso. A partir do momento que elas deixam de transformar gás carbônico em oxigênio para nossa respiração, esse gás carbônico, ele continua no ar, né? Não só o gás carbônico, mas eu trouxe aqui outros gases, né? Outras substâncias que ficam no ar, que as árvores teriam o poder de fazer esse ciclo de purificar e liberar para o ambiente o oxigênio, né, mais puro que a gente pudesse respirar. Sim, né? Com certeza. A árvore hoje ela tem a função de reter o CO2, né? Que é um dos grandes vilões para o efeito estufa hoje, né? É um dos poluentes, um dos gases poluentes que mais está hoje no ar, na atmosfera. E a árvore tem essa função natural de absorver o CO2, armazenar em sua madeira, né? E, através da fotossíntese, fazer a quebra da molécula e liberar o oxigênio para a atmosfera, né? Então, um processo natural, assim, que, né, nós plantando as árvores, isso vai melhorar o nosso ar, por exemplo, em área urbana, né, que é muito poluído, né. Então, auxilia na limpeza do ar, na troca gasosa com a floresta. Havendo, que nem tu comentou, essas queimadas de vegetação, todo esse CO2 que está armazenado na madeira da árvore, da floresta, em pé ali, vai voltar toda para a atmosfera novamente. Então, e até ela retornar novamente, ser absorvida através da respiração da árvore ali para o interior da madeira, que auxilia no crescimento da árvore, né? Vai demorar muito tempo. Então, é a poluição que está vindo em massa, que está nos prejudicando e que muitas vezes só a vegetação pode estar fazendo essa regulação no meio ambiente, né? Então, isso é muito importante. E aí entrando um pouco, né, na questão da arborização urbana, né? Que é, digamos, a nossa realidade, né? Nós que estamos na zona urbana. Na previsão do tempo de segunda-feira, né, o Gustavo Verardo comentou que a fumaça estava vindo ainda mais prejudicial à saúde, com ainda mais gases nocivos e fuligem, né, e demais partículas que deixam o nosso ar insalubre, né, numa característica insalubre, e além disso pode gerar muito mais problemas respiratórios, né, até do que a fumaça da semana anterior, né, porque as queimadas vêm se intensificando, né, então cada vez mais, né, tá vindo mais poluído, o ar tá ficando pior, e nós nas cidades, né, aqui do Rio Grande do Sul, se tivéssemos uma cidade mais arborizada, se tivéssemos mais parques, né, mais arborização urbana, com certeza teríamos um filtro um pouco melhor, né, desse ar que estamos respirando. Então, eu acho que nisso a gente pode falar da questão da arborização urbana,
né? Sim. Da importância da arborização urbana e do que a gente vê, né? Principalmente em Santa Maria, na Sim. nossa cidade, né? A questão da arborização urbana é muito importante, né? Porque muitos municípios, muitas cidades não têm um foco na arborização urbana, que é essencial, né? Somente na civilização, na cidade é que tem mais poluição, então precisamos de mais arborização urbana. Então, por exemplo, esses dias de fumaça, que nem tu falaste, que está piorando cada dia mais, isso é em função das queimadas, mas se houvesse essa vegetação, já auxiliaria no filtro desse ar até chegar a nós, né? A vegetação já faz um filtro, já faz uma camada ali, para que não chegue todos aqueles poluentes pesados até nós. Claro, assim, muitas pessoas falam assim, eu preciso, de repente, cortar uma árvore e eu vou ter que plantar mais 15 para compensar. Mas essa compensação é justamente para que o número de vegetação na cidade aumente, a diversidade de espécies aumente, para que a gente tenha todo no caso, essas funções da árvore na cidade, que é muito importante. Preservação de recursos hídricos na cidade, as APPs na cidade, tá tudo certinho, tudo dentro que rege a lei, no caso, né? Para que a população se beneficie desse clima, desse ambiente favorável, né? Digamos assim, um clima mais saudável, com menos poluentes. Além da redução do calor das cidades, né? Além da redução do calor da cidade. A arborização urbana, né? As árvores, elas combatem o fenômeno que a gente chama de ilhas de calor, né? Que é um microclima do município, né? Sim. Daquela região do bairro que tu tá. Ali tá uma onda de calor. Ali tem aquela vegetação, aquele microclima daquele bairro, ele vai melhorar todo por causa da vegetação. Então, são os microclimas que a gente fala, né? Então, isso é muito importante. E agora a gente tá chegando, né, na primavera, no verão, que tá cada vez mais quente, porque as cidades estão cada vez maiores, a gente vê por Santa Maria, né, que tá cada vez maior, os bairros estão crescendo, aumenta concreto, aumenta asfalto, aumenta grandes empreendimentos no lugar onde antes era uma área verde, era um campo, uma área desabitada. E a gente tem visto, isso acho que não dá para deixar de falar, né, que cada vez mais as empresas, elas estão lançando empreendimentos, loteamentos arborizados, né, que tenham áreas de lazer, que tenham arborização, né, nos seus canteiros. Por quê? Porque realmente a gente passou muitos anos cortando, né, crescendo, derrubando árvores, derrubando vegetação para construir grandes edificações, para transformar aquilo em que era solo permeável em cimento, né, em concreto, e por muito tempo isso foi se deixando de lado, né, a questão de ter um espaço verde, de ter uma área verde dentro do empreendimento, dentro da casa, dentro do comércio, enfim. E hoje é a consequência, né? Muitas vezes nos perguntam, né, Bruno? Sim. Por que se eu cortei uma árvore eu tenho que plantar 15? Porque por muitos anos se cortava e não se plantava nada. Então agora nós estamos com déficit. E precisamos recuperar isso, né? Precisamos. Muito importante isso que tu falou, que os condomínios hoje têm essa consciência de ter um plano de arborização dentro do condomínio, né? A gente fala assim que a arborização é muito bom também para saúde mental, né? Porque a pessoa assim tá num clima assim agradável, né? Vê aquelas flores e tudo, aquela vegetação, né? Então deixa a pessoa assim mais relaxada, mais calma, né? Então não é só aquela função biológica também que as árvores têm, aquela função que tem, né? Sim. E como tu falou, cada vez mais os empreendimentos estão realizando isso, por também ter tido esse desmatamento em excesso nos anos anteriores, né?
Nossos pais, nossos avós não tinham tanto essa educação ambiental de preservação, então, precisa fazer uma lavoura, precisa fazer uma casa, vamos cortar essas árvores e deu. E não replantavam, não faziam uma reposição, né? Hoje é bem diferente, né? Se precisar cortar, tu tem que fazer a reposição, né? Para cada árvore nativa tem que replantar 15, né? Então, vai estar aumentando esse número de vegetação na cidade, né? As pessoas às vezes também não têm muito conhecimento em relação, o que é nativa? Daí a gente fala, não pode plantar exótica. Daí, o que é exótica? Tá? Então as pessoas têm essa dúvida. Então nativa é tudo aquela árvore que é nativa, original daqui do estado, do município, né? Dependendo de uma região específica, né? Exótica, por exemplo, existem espécies em Santa Catarina que não são originários aqui do Rio Grande do Sul e são consideradas exóticas, né? Não assim, não posso plantar então. Não é que tu não possa plantar. Depende da espécie, né? Então, dê preferência que tu plante espécies nativas daqui, intercalando com espécies nativas frutíferas, né? Por exemplo, Santa Maria, que tu pode plantar guajuvira, pitanga, cereja do mato, que poucas pessoas conhecem, que são espécies frutíferas, né? Que são maravilha para a pessoa também consumir, para as aves consumirem. Então a gente fala nisso, né? Que dê preferência para as espécies nativas que nós temos aqui, que é muito rica, né? Nós temos uma variedade enorme de espécies nativas. O Brasil que é um dos países que mais tem uma biodiversidade da flora, da fauna também, né? Então, não tem por que a gente estar plantando espécies exóticas, né? Como eu falei, quando vê eu quero plantar porque essa espécie aqui é um remédio, alguma coisa do tipo, né? Não sendo uma espécie invasora, né? Que, no caso, espécie exótica invasora é aquela espécie que vem e ela tem muita facilidade de se dispersar, né? E acaba prejudicando o desenvolvimento das espécies nativas que nós temos aqui. Não sendo uma espécie invasora, não é aconselhável, mas não tem restrição de plantio. Por isso que a gente pede, plante nativas, sendo frutíferas ou não, para que enriqueça a nossa vegetação da cidade. Sim. E aí vem a questão, né, do planejamento da arborização, né? Porque não adianta querer investir em arborização urbana, né? Então eu vou comprar 1000 mudas e vou sair plantando. Não é assim, né? Não. Isso também tem que entender de que, por isso que o engenheiro florestal está aí também, né? Para ajudar nesses projetos. Mas ter um bom projeto de arborização é essencial para o sucesso, né, do teu plantio, do que tu vai fazer, né? Planejar, muito se vê em discussão, a gente tem visto, às vezes a gente chega em algumas ruas da cidade, a gente toma um susto porque tem uma árvore lá, quase centenária, a gente estava acostumado a passar naquela rua ser arborizada, e de repente a gente passa lá e a árvore foi cortada, né? Que isso, aconteceu até perto do nosso escritório, né? Sim, acontece bastante, né? Pode falar. Não, e essa questão, né, do porquê, e aí vem a discussão, aí tem os que são a favor, né? Tem que cortar mesmo, está só atrapalhando, porque daí consegue enxergar só o lado ruim daquela árvore estar ali. E tem o outro lado, né, da falta que ela vai fazer ali, né? Uma das discussões que sempre vem quando cortam uma árvore ou quando plantam uma árvore são suas raízes. E aí é que vem o planejamento, né? Exatamente. De escolher uma árvore, de escolher uma espécie, de preferência nativa, né, que vá se adaptar ao ambiente. Não é simplesmente escolher, ali fazer um sorteio, né? Sim. Vou escolher, eu gosto mais dessa, vou escolher essa, mas se ela não vai se adaptar àquele ambiente. Com né? certeza. Isso é muito importante porque, assim, cada município deveria ter um plano de arborização urbana, onde ali vai ter as diretrizes do que tu pode e não pode fazer, quais espécies tu plantar, como plantar e aonde plantar. Hoje, nosso município de Santa Maria não tem esse plano, né? Está em processo de elaboração para ser feito, né? Assim, dependendo das espécies que tu vai plantar numa calçada, ela tem um porte tão grande que as raízes dela pode acabar quebrando a calçada. E se tu plantar embaixo da linha de transmissão de energia elétrica, essas galhos vão encostar na fiação elétrica, pode até causar um curto,
falta de luz, então eu tô num transtorno, né? Por isso que a gente pede assim, o dia que for plantar, tenta consultar um técnico para ver o que pode, até técnicos da prefeitura, entrar em contato com alguém, eu quero plantar uma árvore na minha calçada. Tá, como é que é a tua calçada? Tem fiação elétrica? Que passa? Não tem? Que espécie eu posso plantar? Aí, mas mesmo assim, tu plantando uma espécie na calçada, se passa fiação elétrica, tu pode lançar uma espécie de pequeno porte, entendeu? Existem várias espécies de pequeno porte, planta que não crescem muito, que tu consegue fazer um manejo adequado dessa vegetação. Porque se tu plantar uma de grande porte, vai pegar nos fios, a região vai ter que vir, vai ter que fazer aquela poda em V na vegetação que fica, né? E particularmente, eu como engenheiro florestal, eu acho horrível que faz um corte, muda totalmente a estrutura da árvore, não fica aquela beleza, né, natural. Então, para que isso não ocorra, a gente tem que plantar nos lugares certos. É importante também manter o distanciamento de certos objetos, de certas postes de energia elétrica, por exemplo. Tem uma distância mínima para se plantar de um poste. São de 4 a 5 metros. Então, tu não pode plantar tão próximo de um poste também, porque as pessoas que fazem manutenção na luz vão subir no poste. Como é que vão subir? Por causa da árvore em volta, dos galhos. Então, tudo isso prejudica, né? A questão também do canteiro para se plantar uma árvore. Tem que ser um canteiro com, no mínimo, 1 metro quadrado. Por que isso? Pro momento que tu plantar, ela vai estar pequena, não vai ter problema nenhum. Mas quando ela começar a crescer, ela vai começar a emitir um pouco de raiz para os lados. E esse espaço que tu vai deixar livre vai fazer com que ela não levante a calçada, não faça nenhum dano na calçada. Então, é uma área, digamos assim, livre para a árvore conseguir respirar e se desenvolver de uma forma correta, né? Porque ela tem estabilidade, né? Tem que estabilidade. Ela consiga se estabilizar ali no solo e realmente trazer benefícios. Exatamente. Né? Para o entorno dela, né? E dependendo da espécie, se for uma espécie de muito grande porte, que essas raízes sejam muito vantajosas, que sejam de grande porte, a raiz também, talvez tenha que deixar um canteiro ainda maior, né? Dependendo da espécie. Sim. Então, é muito importante ter um acompanhamento técnico para isso, né? Mais uma vez, né? O planejamento, né? Planejar o que vai fazer, né? O que vai plantar, como, pensar na manutenção também. E aí tem um item que eu sei que tu quer comentar, que a gente, né, comentou, que são as podas drásticas, né, que a gente vê por aí. Exatamente. Que não são muito legais de se enxergar, né? Não são mesmo. Como eu falei, né, agora a gente falou das podas em V, né? Também temos as podas drásticas que ocorrem por aí, que não são autorizadas quando você emite uma licença de manejo de vegetação, por exemplo, para poda, né? Tu pode fazer a poda, só tu não pode cortar todos os galhos da árvore e deixá-la sem nenhuma folha, sem nenhum galho natural dela. Por quê? Porque isso aí pode causar a morte do indivíduo, da árvore ali, né? Porque ele tem que ter uma reserva para emitir as folhas novas. Então, aqueles galhos que ele já tem bem formado, eles vão emitir sempre as folhas por ali. Se ele não tem aqueles galhos bem formados, que ficou só os tocos, ele vai ter que emitir galhos novos desde o início da base. Então, isso gera consome muita energia da árvore. Às vezes a árvore não tem essa energia toda para emitir essas folhas novas. Então, acaba causando a morte do indivíduo. Então, assim, o que a legislação fala hoje? Temos que deixar pelo menos 30% de copa da árvore intacta, né? Não sei quanto é 30%. Tá? Então tem que ter um acompanhamento técnico. Tu poda metade da copa da árvore para te ter segurança, né? E também não ficar aquela mutilação da árvore, né? Porque fica feio também. Fica muito feio. Fica feio. Fica muito feio de se ver também. E aí nisso acho que entra... lembrei de uma fala da Ana no primeiro episódio, né? Que aí entra um pouco o nosso trabalho também, né? O teu trabalho dentro da Sustainbill. Que muitas vezes as pessoas chegam, eu tenho uma árvore no meu quintal, eu tô me incomodando com ela, eu posso simplesmente cortar? E a dúvida de muita gente, né? E muito se tem também
Licenciamento, licença de supressão, né, mais específico aqui, né, do que nós estamos falando de vegetação. Licença de supressão, ela não é somente para empresas, ela não é somente para pessoa jurídica, né, ou para alguém que está iniciando um empreendimento e precisa cortar as árvores para construir. Licença de supressão, ela serve para qualquer pessoa que queira cortar uma árvore ou queira podar uma árvore dentro da sua propriedade. Sim, né? Com certeza. Hoje qualquer pessoa pode fazer uma solicitação de um alvará de licenciamento para serviços florestais. E deve fazer. Não se pode cortar sem autorização. Exatamente. É importante frisar isso, que acontece muito, e aí depois vem a notificação, vem a multa, e a pessoa não sabe o que fazer. Quando tu falou assim, será que a pessoa tem que fazer esse pedido? Tem que fazer o pedido. Tem que entrar na Secretaria do Meio Ambiente do município e solicitar que tu quer cortar tal indivíduo. Claro, vai ter que, de repente, vai perguntar, mas por que tu quer cortar? Tem que ter uma justificativa, né? Vou cortar porque eu quero cortar. Não existe. Vou cortar porque eu vou aumentar minha residência, vou fazer um muro. Algum objetivo do corte tem que ter. Os galhos estão perigosos, prejudicando a residência vizinha, ou ele está com algum patógeno no caule que está apodrecendo e corre risco de cair. Entendeu? Então tem que ter uma justificativa para te fazer essa solicitação. Então, mas assim, a pessoa pode tranquilamente. Outra questão. É bem simples, né, Bruno? Não é um bicho de 7 cabeças, né? Bem simples. Não é algo assim que vou ter um trabalhão enorme, vou cortar que é mais fácil. Não, na verdade não. É mais fácil tu entrar com uma solicitação, tu ter o teu documento na mão, que vai te dar todas as orientações, do que atravessar, né? Vale salientar assim que hoje a gente não escapa de quase nada hoje aos olhos da fiscalização, né? Por quê? Hoje nós temos imagens aéreas georreferenciadas que nós podemos fazer o acompanhamento de vários anos daquela propriedade. Se tinha vegetação, se não tinha, se foi plantado, se não foi. Então, a partir daí, eles podem estar fazendo uma fiscalização e vendo se realmente houve corte ou não. Além de que, se for fazer uma coisa ilegal, um vizinho, algum outro, pode fazer uma denúncia, né? Todo mundo pode denunciar. E devem denunciar se veio uma coisa ilegal, né? Alguma supressão de vegetação ilegal. Então, a pessoa tem que ir na prefeitura solicitar qualquer tipo de manutenção na vegetação nessa propriedade, né? Porque até mesmo para te fazer o corte, se tu for fazer com uma motosserra, a motosserra tem que ter a licença. Tem que estar licenciada essa motosserra para te conseguir cortar. Porque não adianta ter a licença para cortar a árvore, daí tu vai cortar com a motosserra e a tua motosserra não tem licença. Então vai ser autuado porque tu está utilizando um equipamento que não está licenciado. Sim, e a questão, a gente está falando muito, né, por que plantar mais árvores por que plantar árvores? Então, assim, o cortar não quer dizer não podemos mais cortar nenhuma árvore no mundo porque é errado, temos que só plantar. Não é necessariamente isso, né? Se tu faz a tramitação certa, se tu justifica por que tu precisa fazer aquele corte, por que tu precisa fazer aquela poda, não é errado, né? Não é um problema. O que geralmente vai ter, que a gente comentou antes, como nós passamos muitos anos só licenciando para cortar sem, e muitas vezes cortando sem se preocupar com ter autorização para isso, hoje em dia, para te cortar uma árvore nativa, tu tens, né, por obrigatoriedade, por lei, né, são questões da legislação, de repor, né, se eu não me engano, são 15, né, 15 mudas para cada árvore nativa plantada, né. Cada árvore nativa que tu corta, tu tem que replantar outras 15. Cortada. Então, não é errado, desde que a gente procure informação e entenda o que está fazendo. Exato. Né? Porque é a biodiversidade, essas árvores, elas são habitats naturais de animais, de bactérias, de insetos, né, que sobrevivem ali, que se reproduzem ali, né, e que fazem parte do equilíbrio de todo o ecossistema, tanto rural quanto urbano, né? Na zona urbana a gente precisa também ter a reprodução dos animais, ter
agora na primavera, né, a polinização, né, para reprodução, tanto da flora, seja de flores, de árvores, né, de qualquer tipo de vegetação. Então, é importante realmente, né, a gente, não é errado cortar desde que se tenha um porquê, mas se entenda a importância de repor aquilo que tu tá cortando. Exatamente. Né? E do porquê que tu está repondo, não é porque um dia alguém fez uma lei e resolveu que tu teria que repor. Não. Estamos falando de ecossistema, estamos falando de vida, estamos falando de reprodução, né? Tanto humana quanto de animais, insetos, micro-organismos, né? Só um gancho, assim, questão também, o pessoal fala muito das podas, né? As podas, precisa de autorização para poda, precisa para poda também. Só que a poda, como não é digamos, uma supressão que tu vai matar o indivíduo, é algo muito mais simples do que tu fazer uma autorização para corte, né? Mas tu sempre tem que fazer essa solicitação junto à Secretaria do Meio Ambiente do seu município, né? Voltando ao que tu falaste, tô meio distraído. Concentra, Bruno, corta essa parte que o Bruno se distraiu. Desculpe. E eu vou voltar falando de outra coisa. Não, só retorno, acho que eu vou para não me perder. Tá, vou voltar. Outro benefício, né, tanto na área urbana, quanto na área rural, e principalmente de empreendimentos que geram impactos ambientais, que as árvores elas podem servir como cortina vegetal. Né? Pouco se ouve falar nisso, né? Mas elas fazem uma grande diferença, tu ter uma cortina vegetal, para questão de ruídos, né? Para questão de poeira, né? A questão do ar. Então, a cortina vegetal em muitos empreendimentos que estão próximo da zona urbana ou que estão dentro da zona urbana, ele traz muitos benefícios, né, para a população que está ao redor. Então, é mais um porquê, né, uma importância de tu ter, né, de tu plantar árvores. Acho que a gente vai falar muito aqui sobre Sim. isso. Faz diferença em muitas coisas. Às vezes algo que é imperceptível, né, ou se passa despercebido, tu ter uma cortina vegetal, tu ter uma cerca viva, né, na tua propriedade, no teu empreendimento. Sim, com certeza. A cortina vegetal, ela serve como um amortecimento para os ruídos, né? Então, não vai chegar aquele ruído, nossa, que ensurdecedor. Claro, vai ter, né? Mas tem aquela função de amortecer. Assim como a gente já falou, os poluentes e tudo mais, tudo essa vegetação tem só a função de estar retendo os poluentes, tanto sonoros quanto químicos, né, quanto os gases químicos, tudo isso vai ter essa função da vegetação. Vale só também um gancho, que está falando das cortinas verdes, falar dos corredores ecológicos, que são muito importantes também para a nossa vegetação, para a nossa fauna, digamos assim, né? Por que eu falo? No caso, se caracteriza mais em zonas rurais, propriedades rurais, que o proprietário lá tem sua APP, às vezes, né, é obrigatório, tem a sua reserva legal, ele é obrigatório ter reserva legal, 20% no Rio Grande do Sul, mas essa reserva legal que ele tem não se conecta com outra reserva legal do seu vizinho, né? Então ficam separadas, então não forma aquele corredor ecológico que a gente fala, né, que as florestas se interligam, porque tem muitas espécies, no caso da fauna, que não sai a campo limpo para ir para outro local, às vezes até nem sabe que tem um outro local com vegetação para ele ir, né? Então, isso é muito importante para ter uma conversa entre os produtores rurais. Agora que talvez no ano que vem ou no outro já comece a fazer ali o recadastramento do CAR aqui no Rio Grande do Sul, comece a fazer a avaliação de cada produtor rural, para que você tenha essa conexão dos bosques e subbosques de cada propriedade, da sua reserva legal com a do vizinho, para que você conecte e façam corredores ecológicos, para que essas espécies tenham mais área para andar, dissipar sementes e todos os benefícios que eles trazem para a natureza, né? Então esse é um gancho que tu falou, isso é muito relevante também, né?
para o meio ambiente hoje. Falando do CAR, né, que ainda se gera muita dúvida, né, o CAR ainda gera muita dúvida das pessoas, né, de como fazer, do porquê fazer, e a própria questão da reserva legal do CAR, né, de manter a reserva legal. Não é só uma questão burocrática, né, é o que estamos falando aqui agora, né, do que essa reserva legal vai trazer pro meio ambiente, pro ecossistema, né. Própria questão dos ciclos hidrológicos, né, que afeta muito, a gente falou no episódio das queimadas, mas é bom falar novamente, né, as árvores no ciclo delas, né, elas ajudam na evapotranspiração, se eu não me engano. Exato. Né, para que a umidade do solo volte para o ar, né, sejam captadas pelas nuvens e a gente tenha o ciclo, as chuvas, né, a umidade e por conta disso a manutenção, né? Exatamente. Isso que tu falou da floresta é muito importante, porque assim também as florestas, além de ter esses ciclos hidrológicos, né, por exemplo, tem uma nascente da propriedade que não tem vegetação em volta. Tu pode perceber que em algum momento do ano ela vai quase secar. Agora, se tu tem aquela nascente que tu tem vegetação em volta, protegendo, tem as raízes das árvores todas ali em volta, ali, tu vai ver que tu vai ter água o ano inteiro. Vai ter cada vez o fluxo mais forte de água naquela propriedade. Então, só que muitas pessoas não sabem disso. Claro, agora está tendo mais uma conscientização, as pessoas estão se tomando conta de que isso é importante. E que só vai beneficiar a pessoa, ou melhor, vai beneficiar várias pessoas, né? Não só do proprietário daquela propriedade que tem a nascente, mas durante todo o percurso daquele córrego. Vai abastecer outras pessoas. Vai abastecer também, outras né? pessoas, outros vizinhos rurais, os córregos maiores, os rios. Então, ali faz parte de uma cadeia que vai até o mar, né? Do curso d'água. É uma cadeia, é um ciclo muito maior. Às vezes a pessoa olha só para ali, né? Exato. Eu não preciso dessa nascente. Tu não precisa. Mas para onde mais ela vai, talvez vai precisar. Então não é só tu. Exatamente. Né? É o teu entorno também. Vale só ressaltar que nós não somos donos da água, né? A água não nos pertence. Nós temos a água em nossa propriedade, nós podemos utilizar, mas a água não nos pertence. Já está na Constituição Federal e Estadual que a água pertence ao Estado, né? Então nós somos obrigados a preservar, porque muitas pessoas dependem disso. Nós não podemos, só porque eu não preciso da água, eu não vou deixar meu vizinho sem água. Então vou cortar a vegetação aqui para a água parar de verter e meu vizinho vai ficar sem água. Não podemos fazer isso. Pra gente ver que a gente começa falando em árvore. Exatamente. E daqui um pouco a gente está falando sobre biodiversidade da fauna e hidrológica também. Para ver a amplitude que a árvore causa no meio ambiente. A árvore hoje é o pilar do meio ambiente para a estabilização do clima e, no caso ali, manter, né, manter a vida. Manter a vida, né? Basicamente, manter a vida. Manter a vida. Manter a nossa vida, nossa respiração. Com certeza. A qualidade do que a gente respira, do que a gente, né, tá no dia a dia. Com certeza. E essa semana eu vi um estudo, agora falando em água, né? Falando em parte hídrica, né? Para ver como faz diferença também. Essa semana eu vi uma reportagem sobre um estudo de uma faculdade do Vale do Taquari, que está fazendo experimentos sobre recuperação da mata ciliar, né? O que é a mata ciliar? Não sei se tu quer explicar pra gente pouquinho o que é. A mata ciliar é toda aquela mata que fica nas bordas dos rios, dos córregos, né, que serve como proteção para a água, para que não ocorra o assoreamento do córrego, do rio, e para que também, né, proteja a qualidade da água, né? Então, geralmente as matas ciliares são também aquelas famosas que a gente fala área de preservação permanente, né? Devemos preservar, por exemplo, um córrego com até 10 metros de largura, a gente tem que preservar 30 metros para cada lado de córrego, né? Se o córrego for acima de 10 metros de largura, até 50, são 50 metros para cada lado. Sim.
Então essas são as famosas matas ciliares e também consideradas APPs que nós devemos conservar. E a gente só se dá conta quando elas somem, né? Só se a gente for andar aí na nossa região após as enchentes, os rios aqui próximos, né? Muitos, a mata ciliar ela foi levada completamente, em alguns lugares quase que completamente, né? E o que fez com que os rios assoreassem ainda mais, né? Aumentassem também a sua largura, devastasse as lavouras, né? Áreas que eram produtivas, né? Nas beiras dos rios. Então, falar de mata ciliar também é muito importante, da restauração, porque protege os corpos d'água, reduz a erosão do solo, né? Mantém a qualidade da água, como tu disse, a questão do ciclo hídrico, né? E a gente ouviu, eu ouvi em algumas situações, e sempre achei um absurdo, então quero comentar aqui isso de novo. Naquele período que a gente passou por aquelas chuvas intensas, e agora a previsão é que vamos ter, não tão intensas, né? Mas está aí prometendo 50, 70, 100 milímetros de chuva para os próximos dias, e em pouco tempo a gente sabe que isso é muito, né? E é preocupante, com certeza. De que o que fez os morros ter deslizamento, né? Ter escorregamento de terra, foram as árvores, né? Que foram as raízes das árvores que pesaram aquela terra e fez ela deslizar, né? Sim. Esse eu acho que é um dos maiores absurdos que a gente pode ouvir, sim, né? Com certeza. Em relação a isso, porque na realidade é o contrário, né, Bruno? É o contrário, né? Por que é o contrário? Porque as raízes das árvores, elas se entrelaçam entre elas. Não é tem uma árvore aqui, ela vai estar a raiz só dela ali parada. Não, a raiz dela vai estar entrelaçada com a árvore do lado, que vai estar com a outra do lado. Então vai formar uma malha que vai segurar todo aquele solo ali, né? Então as árvores é ao contrário, em vez de elas prejudicarem, elas auxiliam muito. Elas trazem estabilidade. A estabilidade do talúdio ali, né? Do morro, seja do que for, né? O que aconteceu em maio desse ano, que foi as chuvas foram tão intensas que esse solo encharcou tanto, né? Foi muito fora da curva o que aconteceu, que essa rede de raízes que entrelaça entre umas e as outras acabou não aguentando, né? Porque foi um excesso, né? Sim, foi algo que o solo talvez jamais tenha visto, né? Ou passa muito tempo sem ver. Mas assim, eu fico me perguntando, e se não tivesse essa vegetação ali nesses morros? É verdade. Vocês acham que seria menor ou maior no caso, o dano causado pelas chuvas? Acho que fica o questionamento, né? Também para o pessoal expor sua opinião, exatamente, né? O que vocês acham que teria acontecido se não tivesse a vegetação? A gente pode até fazer uma comparação às lavouras, né? Imagina uma lavoura que às vezes só tem ali um passo, alguma coisa. Tem lavouras aí que dizimou, né? Como tu falou, assim, há pessoas que moram próximas a rios, que tem APP, por exemplo. Já teve um estrago gigantesco. Imagina aquelas propriedades que eles fazem lavoura até a margem do rio, que não tem nada de vegetação, nada de APP. Destruiu. Por exemplo, aqui na Quarta Colônia eu passei por uma propriedade, né, do lado do rio ali, em que ele plantava até a borda do rio, praticamente sem nada de vegetação, que metade da área produtiva dele virou pedra. O solo foi todo embora com a força do rio. Ele perdeu metade da lavoura dele. Então, por essa... Metade da lavoura dele. Por essa... Então, disse, eu vou perder... Falta de preocupação anterior. Exatamente. Né? Eu vou perder a produção plantando vegetação ali na margem do rio. Mas agora tu perdeu o solo que tu planta. Como é que tu vai plantar? Então, tu perdeu. Se tu tivesse pelo menos ali o mínimo de vegetação ali, talvez tu não tivesse perdido tanto do solo como tu perdeu. Impacto, né? E esse estudo é bem interessante, né? Até de trazer mais sobre ele aqui, porque tem pontos, né? Até do próprio rio Taquari e rios menores, né? Adjacentes, em que foi feita essa, que chamam de engenharia natural, né? Bioengenharia de recuperação, e que a mata ciliar já estava bem condensada. A diferença daquele trecho para os outros trechos, né, em que foi totalmente devastado. Então não é um estudo, uma utopia de que pode melhorar, se recuperar, não.
temos na prática trechos que tu pode ver a diferença que faz de tu manter aquilo preservado, ou se não está preservado, de tu recuperar, né, aquele trecho de uma forma correta. Com certeza. A engenharia natural, como tu falou, tá em alta agora, né? Que é um conceito assim que muitos não conhecem e que faz totalmente diferença na recuperação das áreas degradadas, né? Eu acho que vai ser muito usada agora, né? Quando a gente certeza. quando os municípios começarem a recuperar, né, seus rios, né? Exatamente, porque muitas áreas o rio acabou invadindo e destruiu todo o solo que tinha naquela propriedade, toda aquela parte onde deveria ter uma vegetação na PPI não teve, e acabou tendo erosão. Então a engenharia natural ali, ela vem para fazer essa correção. Muito importante frisar que a engenharia natural, ela se utiliza da própria natureza para recuperar aquele local, né? Por exemplo, você faz uma estabilização, muitas vezes, com troncos de madeira, que no caso é biodegradável, né? E com o tempo, aqueles troncos, entre os troncos são plantados mudas de árvores, de pequeno porte, para vir aquele pequeno sombreamento, para depois plantar as espécies tardias que vão vir formar o dossel da floresta mesmo. Então, com o tempo, aqueles troncos que foram colocados para apoiar o solo inicialmente, para plantar as mudas, vão se biodegradar e vão voltar para a natureza de forma natural, sem estar inserindo, digamos, materiais como concreto, por exemplo, ou rochas detonadas naquela região para fazer a contenção, né? Então a engenharia natural vem trazendo para recuperar com a vegetação mesmo, sem ter uma intervenção muito agressiva, digamos assim, no meio ambiente. Então é muito interessante. E é interessante que realmente as pessoas procurem entender mais, né, sobre engenharia natural, pesquisar mais sobre isso, né? Porque ela faz muita diferença, né, na recuperação de toda essa vegetação que foi embora nos últimos meses, que está no meio do rio. De forma prática, né, o que a gente vê aí ao redor. Um curso d'água que tinha uma largura de 10 metros, por exemplo, agora tem 30. Isso. Né? Tinha 20, agora tem 30, 40, 50. Né? E ali totalmente assoreado, totalmente desconfigurado do que era antes. E isso tem um impacto muito grande. Essa vegetação que foi embora, que está em algum ponto do rio, né, tem um impacto muito grande. Sim. No futuro. Vale ressaltar que, como tu falou, essa vegetação que foi embora com as enchentes, né, vai acabar em algum momento assoreando alguma parte do rio, né. Além da vegetação que foi levada, até mesmo o solo que foi trazido, arrastado das lavouras, pedras, né. Então isso tudo faz com que o rio assoreie. E o que acontece? Eleva o nível do rio. Então ele sobe mais. Então ele vai aumentando o diâmetro para os lados, né? Se era 10, 15, foi para 20, 30. Então, mais uma vez, a importância das árvores. Nós temos que ter as árvores, das matas ciliares, né? Vamos dizer assim, a árvore tem multifunções, né? Desde estabilização de solo, qualidade do ar, qualidade sonora, retenção de água no solo. Então, isso aí a própria questão de ajudar na fertilidade do solo. Na fertilidade do solo. Por exemplo, dá um exemplo. A pessoa fez uma poda em casa. Fez uma poda, precisava fazer poda. Tá, agora o que eu vou fazer com os galhos, as folhas? Vou queimar. Tu não pode queimar. Primeira coisa que se pensa, né? Vou queimar. Vou levar para um terreno baldio, vou levar para um canto e vou queimar. Vou queimar. Não, por que tu vai queimar? Aquilo é uma fonte de matéria orgânica. Então tu pode cortar aqueles galhos, as folhas. Tu faz um buraco se tu tiver terreno, faz um buraco no teu terreno ali e enterra essas folhas. E de tempo em tempo, uma vez por semana, tu vai ali e revira. Tu vai ver, daqui a um mês vai estar toda aquelas folhas já decompostas já, e aquele solo rico em matéria orgânica que tu pode estar utilizando nas tuas plantas, na tua horta, num pé de frutífera que tu tem na propriedade, vai enriquecer. Então tu pode estar reutilizando, tu não precisa estar queimando, gerando mais poluente, mais gases tóxicos na atmosfera, entendeu? Sim. E a própria questão na ajuda das estações do ano, né? Que há anos atrás nós tínhamos as estações bem definidas, hoje já é uma mistura. Não, né? É tão definida. Não é tão bem definida assim,
mas a própria questão, né, da troca do inverno para o outono, do outono para o inverno, né, depois para a primavera, a época que as folhas caem e tornam uma forração no solo que protege aquele solo ao redor, que ela vai se decompondo, que torna aquele solo fértil, para depois, na primavera, ela voltar, né, a florescer, a se reproduzir. Então, é todo o ciclo, né? Ciclo. Às vezes tu tá olhando só o hoje, o amanhã, essas folhas estão incomodando, esse solo não deveria estar assim, mas se tu for ver, né, no decorrer do ano, dos ciclos das estações, aquilo ali faz muita diferença, né? E bom tu tocar nisso, porque muitas das pessoas às vezes não plantam árvores em função disso. Porque vai cair folha, vai fazer sujeira, vai cair muito fruto no chão, que às vezes não é combustível pra gente, mas que para as aves são, né? Mas isso aí é o mínimo, né? É uma coisa assim que é quase irrelevante em relação ao benefício que ela traz para nós, né? Fala assim, eu não tenho eu moro a propriedade é pequena, não tem como de repente reciclando essa matéria orgânica no solo, que nem eu falei agora, incorporando ao solo para fazer substrato, adubo, né? Uhum. Então tu pode estar doando para um vizinho que possa estar fazendo isso, né? Porque tu sempre tem alguém que tem uma horta em casa, que queira fazer alguma coisa, né? Então, tem as próprias hortas comunitárias, as hortas comunitárias, empresas que são destinadas a isso, né? Que fazem isso como forma, né? E isso ocorre uma vez por ano, né? Que é na entrada do outono, que algumas espécies que são caducas, né? Que são caducas, elas perdem totalmente as folhas, né? E então não é uma coisa recorrente. Então é bem tranquilo de se manejar, de se entender essa parte em relação aos benefícios que a vegetação traz para nós. É verdade. Eu vou trazer aqui colocações dos meus colegas do último Sala de Debate, que a gente trouxe esse tema até para dar spoiler, né, do nosso próximo episódio. E o que eles falaram foi muito interessante, né, de que hoje nós vivemos num mundo tão acelerado, com tanta tecnologia, com tanta coisa pronta, né, com tanta coisa mais palpável, e o nosso dia a dia realmente tá mais acelerado, cheio de trabalho, cheio de compromissos, a rotina, que a gente acaba esquecendo de olhar para o simples, né? As gerações vêm vindo com aquela ideia de contemplar grandes edificações, grandes monumentos, grandes obras feitas pelo homem, mas não para olhar o simples, o que já está ali, né? E que é importante. Tem estudos que comprovam que diminui estresse, diminui depressão, né? Questão de ansiedade, bosques, áreas de lazer arborizadas, parques. A gente tem uma falta tão grande disso hoje em dia, de tu ter um parque bonito, né? Para andar, para levar tua família, para levar teu animal de estimação, e de olhar a beleza de uma árvore na primavera. Vocês já pararam para olhar um ipê na primavera? É maravilhoso. Né? As diversidades da ipê, né? O ipê amarelo, ipê roxo. O ipê, tem ipê branco também. As árvores frutíferas também. Uma laranjeira na primavera, quando ela tá, né, com as flores, ela é extremamente lindíssima. Sim, as folhas. E o perfume das flores, não é só o visual, né? Mas a questão olfativa também. Eu convido a quem está nos vendo, né? E a quem está nos escutando, a tentar nos próximos dias, né? No decorrer dessa estação que a gente sabe, fala que é muito bonita, né? A gente, é primavera, mas olhar para a primavera, para a natureza. Não para a primavera montada pelo homem, mas para a natureza. Sim, né? É importante falar, questão na minha época, assim, que era de criança, mas acho que também na tua época, a gente gostava muito de ficar brincando ali na calçada, na rua, com os coleguinhas, com o vizinho, subia nas árvores, andava depois no chão, no pátio, né? Porque isso é tudo uma troca de energia, né? A gente acaba renovando essas energias, vem aquele bem-estar, tu tá ali envolvido na natureza, né? Não se preocupando com de outras coisas, de trabalho, de serviço, né? Então acho que é importante. Hoje em dia,
pessoas, os jovens, estão muito na telinha, né? No videogame, no celular. E acabam não vendo essa parte do bem-estar com a natureza, né? Que é muito importante. Sim. Então, para finalizar, fica o nosso convite, né, Bruno? Com certeza. Para quem está nos acompanhando, de observar mais, né, as belezas naturais do nosso meio ambiente, sim, do nosso ecossistema, né? Sim. Que são muitas, sim, né? A beleza das árvores, a beleza das flores, a beleza dos animais, né? Nesse ciclo que agora, aproveitar que estamos iniciando a primavera, e a primavera é real, eu considero a estação mais bonita do ano, né? Mais colorida do ano. Então fica o convite, né, Bruno, para que todos parem um pouco, né, desacelerem um pouco e prestem atenção ao nosso redor. E infelizmente estamos chegando ao final do nosso episódio. Espero ter trazido um pouco mais sobre a importância, por que o Dia da Árvore, por que plantar árvores, né, por que termos árvores. Espero ter levado para vocês informações relevantes, né, que façam realmente vocês pensarem sobre isso, refletirem, nem que seja 1 minuto do dia, né, Bruno? Isso. Que vocês reflitam sobre isso, porque realmente é muito importante. Bruno, te agradeço. Muito obrigado. Mais uma vez, por estar aqui. Eu sei que tu vai vir outras vezes, né, porque a gente tem assunto para outras vezes. Muito obrigada mais uma vez por topar estar aqui, e fico muito contente de mais esse episódio, em comemoração a 1 mês de gravação de episódios do podcast Caminhos Sustentáveis, que tem o patrocínio da Sustenbio, Engenharia e Meio Ambiente, Sustenbio, que é o nosso lar, né? E obrigada, pessoal. Obrigada, Bruno. Eu que agradeço. E até o próximo episódio. É isso. Um beijo a todos.